Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, quando eu toco aqui no assunto de que humildade não tem nada a ver com condição financeira, isso fica cada vez mais provado conforme a gente vai vivendo. Sempre a palavra humilde é associada a quem vive na pobreza. E eu já tenho dito para vocês que isso não tem nada a ver. Muitas pessoas que infelizmente hoje estão na pobreza não são humildes. Em alguns casos, basta ter um pedacinho de charque a mais do feijão para se considerar melhor do que o outro vizinho ou até querer humilhar. Um cara que a gente inclusive fez um vídeo aqui e que deixa muito claro isso é o João Gomes, né? Esse artista que tem sido muito criticado, principalmente por quem entende de música, dizendo que o cara não sabe cantar nada, que a voz dele é horrível. E eu já tenho dito, né? Eu tenho uma opinião contrária sobre isso. Porque eu acho que não é nenhum especialista, nenhum entendedor de música que tem que dizer isso. Quem é o verdadeiro entendedor de música é o povo. Se o povão tá gostando, se o povão tá curtindo, é porque o cara no mínimo sabe fazer alguma coisa. Eu mesmo detesto as músicas de Anitta, detesto o comportamento dela. Mas que se as pessoas gostam da música dela, o que é que a gente vai fazer, né? O que eu acho ruim é que justamente esses que entendem de música, que são donos de gravadoras, grandes empresários, não dão espaço a certas letras de música. Dizem, olha, isso aí não, isso aqui não pode. Eles ficam ditando e enchendo o povo de porcaria. Mas isso é outra história, não tem nada a ver com o artista em si, que é um fruto, é um produto justamente dessa política deles, esses tidos como entendedores. E isso vai em todos os sentidos artísticos, porque você pega, por exemplo, os filmes é a mesma coisa. Rambo, um clássico, né, que ultrapassa gerações, é tido como um lixo. A mesma coisa Rock Balboa. A grande mídia entendedora de filmes, a mídia especializada nisso, diz que o filme é um lixo, é uma porcaria, um clichê. Já deu prêmios de Framboesa de Ouro, que é um prêmio que eles fazem para ridicularizar. Mas o que vale é que passa geração, pós-geração, e as pessoas assistem um filme e se encantam. O herói que vai ali arriscando a própria vida, desmascara o próprio sistema em que ele está inserido, né? Como no filme do Rambo 2 principalmente, que ele vai lá, era só para ele tirar fotos, essas fotos iriam se perder, né? A história é muito bem amarrada. E aí o cara vai, traz um sobrevivente e é abandonado lá pelo próprio comando. E aí ele sozinho faz a missão, aquela coisa que todo mundo sonhava, né? Se fosse possível na realidade, era o que todos nós queríamos fazer, resolver nós mesmos os problemas do nosso povo, da nossa nação. Só que é impossível, né? Mas o filme é incrível. E eles detonam o filme, dizem que é um lixo, que o Sylvester Stallone não atua nada, e enfim, né? Essa é a narrativa da grande mídia, que o povo é totalmente contrário. Então quando aconteceu isso com o João Gomes, ele parecia ser de fato um rapaz muito humilde. Inclusive quando ele fez um show aqui na minha cidade, ele chorou. Eu coloquei cenas no nosso vídeo, eu vou colocar aí pra vocês verem, já deve estar vendo. Mas Deus transformou a minha história, velho. Eu não tô acreditando que eu tô aqui não, velho. E isso demonstrava que o cara parecia ser humilde, não por vir da pobreza, mas por parecer uma pessoa humilde na sua forma de ser. Aí ele teve uma oportunidade agora, você sabe que o país está polarizado e o João Gomes mostrou não só não ser humilde, como ser um grande idiota que não entende o próprio público que tem. O público sertanejo é feito, a grande maioria, o público dele que vai pro show dele, que gosta desse estilo mais rústico lá de nós mesmo, como aqui no Nordeste. As pessoas que curtem isso enxergavam na figura do João Gomes um cara lá de nós, um cara lá da roça, trabalhador, que respeita para ser respeitado, às vezes até meio bruto, mas é aquela pessoa do bem. Era assim que o público de João Gomes enxerga ele, até porque as músicas dele dá a entender isso, passam essa imagem dele, formam essa figura dele mesmo, porque é um povo mais conservador e vê em Lula todas aquelas coisas que eu falei no último vídeo, as voltas de invasões de terra, a lacração dentro inclusive das escolas com a ideologia de gênero e essas coisas todas que a população realmente, a grande maioria, não aprova. Que eles queiram lutar, que eles queiram defender, é o que a democracia permite. Agora, impor isso na sociedade, através inclusive do judiciário, o povo não aceita. Então, quando se fala em esquerda, né, as pessoas lembram logo disso, embora essa direita seja canhota também. E eu tenho falado isso aqui o tempo todo.
Mas eu, na posição dele, no mínimo, né, diante de uma coisa dessa, eu ficaria na minha, já que ele depende justamente desse público em si. Aqui não, aqui no nosso canal a gente bate a real. Fica quem quer realmente ouvir a verdade. Eu não faço questão aqui de bombar em views e vocês veem isso aqui. Quando a gente faz um vídeo atacando um lado que começa a chegar muitos do outro lado, aí eu vou e faço outro vídeo atacando esse outro lado. Pra quê? Pra que fique claro que a gente entende o cenário político atual e a nossa própria realidade, sem ilusões. Infelizmente você tá vendo aí o caminhar da carruagem, não existe espaço para uma terceira via. Os próprios candidatos que poderiam ser de terceira via não presta nenhum que dali os que estão. Infelizmente essa é a realidade do Brasil. E diante de um quadro desse, Lula ou Bolsonaro, nós que realmente estamos despertos, vamos ser forçados a escolher o menos pior, o menos capeta e protestar de verdade. Além, é claro, de cobrar 24 horas por dia. Hoje eu digo pra vocês, né, graças às redes sociais, esses caras estão todos inseridos nela. As pessoas têm que fazer o trabalho delas cobrando, né? Eles adoram fazer live, eles adoram hoje ter milhares de seguidores e esses seguidores têm que cobrar. É isso que tem que acontecer hoje em dia, acabar com essa idolatria, porque você está colocando ali um empregado ilustre, né? Mas falando especialmente do João Gomes, aí ele não entendeu nada disso, não entendeu o próprio público e mostrou que não é humilde. A gente pensa, né, que um cara que fala, né, com sotaque nordestino arrastado, aquele cara dali é um cara do sítio, é um cara respeitador da moral e dos bons costumes, é isso que passa, né? Pelo jeitão do cara. O que é que o cara faz? A mesma coisa que uma Anitta faz, puxando aquilo ali que eu não faria nem com Lula. Você vê aqui que eu faço muitos vídeos, né, contra a esquerda, e é desde o começo da história do nosso canal. A gente tem vários vídeos falando do PSOL, Maria do Rosário. A gente fez um vídeo mostrando o que é que deu com a filha dela, né, e esse vídeo foi removido aqui do ar. Nossa luta aqui não é de hoje. Quem acompanha o canal, né, são verdadeiras testemunhas da nossa batalha, inclusive fazem parte dela. E é por isso mesmo que eu chamo vocês de meus irmãos de fé e batalha. Então, meus irmãos aqui sabem disso. Mas mesmo assim, em momento nenhum eu faltei com respeito à pessoa dela. A gente mostra a realidade. Olha, tá acontecendo isso aqui com você e eu acredito que é por isso, isso e isso. Foi o que eu fiz com o vídeo, mostrando a filha da Maria do Rosário, a gente mostrando as falcatruas do PT e etc, etc. Mas chamar palavrão, esses palavrões imundos assim, eu posso até chamar aqui no meu dia a dia, mas em respeito a vocês, eu não faço isso. Aqui no canal jamais, dentro do público jamais, é respeito ao próprio público. E eu acho que isso é humildade. Humildade na forma de ser. Mas o João Gomes não pensou assim, e lá no Rock in Rio, que eu acho que não deveria ter nenhum cantor sertanejo ali é rock. Quem gosta daquilo ali curte rock. Ah, mas tem uns dias que não é de rock. Não devia ter isso, era pra ser só rock. Da mesma forma que se eu for num show sertanejo eu não quero ouvir rock, quando tinha o pátio do forró aqui, que tinha uns trouxas que gostavam de levar aqueles carros com som alto pra botar perto, eu era o primeiro a criticar. Eu digo, ó, praia, quero aparecer, que a galera tá vindo de outras cidades pra cá pra ouvir forró, não tem que ter rock. Apesar de eu curtir mais rock, né? Principalmente o rock dos anos 80. Eu acho que cada macaco do seu galho. Mas não, aí querem misturar os ritmos, beleza. Bota João Gomes lá. E aí ele dá a mesma lacrada que a Anitta, como você vai conferir aí comigo, meus irmãos. Vamos lá. Contra fatos não há argumentos, né, meus irmãos? Vocês viram aí a atitude. E eu vou dizer uma coisa aqui a vocês que é a minha opinião, tá certo? Eu não acho que ele tenha feito isso de livre e espontânea vontade, não. Até porque ele seguia o Bolsonaro. E eu nunca soube, né? Pelo menos a própria mídia deu uma olhada aí nas pessoas que ele seguia e não acharam nem Ciro Gomes, nem Lula, nem nada. E um cara que parece ser, pelo menos ele parecia ser conservador, até pelas letras da música, seguir esses caras eu acho difícil. Agora você sabe que o Rock in Rio era um evento que deveria ter apenas rock. E será que alguém que prometeu, vou levar você, vou dar oportunidade a você, não pediu que ele fizesse isso? Pra mim me parece muito mais isso, né? Algum empresário, algum figurão ter dito pra ele, olha, eu vou conseguir colocar você no Rock in Rio, você vai ganhar um bom dinheiro, mas eu gostaria que você fizesse isso. Eu tô vendo a coisa por esse lado, meus irmãos. Porque o que ele fez, eu não aprovaria nem que fosse o Lula. Quer fazer uma crítica política, a pessoa faz, né? Mas não dessa forma, como um artista lacrador do tipo de Anitta. Realmente eu acho que ele envergonhou todos os nordestinos, mesmo que fosse com o Lula, ele teria envergonhado da mesma forma. Isso não é uma maneira, né, de a gente falar aqui, não é assim que a gente se trata, né, meus irmãos? É triste isso e prova mais uma vez o que a gente tem dito aqui, meu irmão. Não é porque o cara é pobre que ele é humilde, né? Quando se fala de Jesus Cristo, meus irmãos, que diz que era uma pessoa muito humilde, as pessoas pensam que tem a ver com a condição financeira. Mas Jesus poderia ter sido rei facilmente se ele quisesse. Ele já era dono do mundo por ser filho de Deus, mas eu digo materialmente aqui, né?
ele poderia ter sido rei. Teriam clamado ele rei se ele tivesse dito que o povo queria ouvir. Ah, vamos pra cima dos romanos, vamos botar pra torar. Se ele tivesse feito isso, teria sido rei. Mas ele não quis, ele era humilde na sua forma de ser. E é o que as pessoas confundem muito. Então, é isso que fica claro pra gente. Tem muita gente que é pobre, mas não tem humildade. Tem gente que é rica, estudou em Harvard, mas tem a humildade na sua forma de ser. Para pra escutar, respeita a opinião do outro, né? É casos raros também, geralmente é o contrário, mas tem pessoas assim, né? Enquanto, infelizmente, tem pessoas que eu vejo mesmo aqui no nosso convívio, né? Aqui no Nordeste, tem muitas pessoas em situação de pobreza, mas a gente vê exatamente isso, né? O cara tem um pouquinho a mais do que o vizinho dele, ele faz de tudo para humilhar justamente esse vizinho, porque ele conquistou aquilo, ele se considera melhor do que o outro, e isso a gente vê no dia a dia, família. É muito triste, né? Entristece e faz a gente perder um pouco a esperança, né, meus irmãos? Porque justamente esses que precisam de ajuda, para mim ficou claro isso aí com o João Gomes, né? Primeira oportunidade que ele teve foi só crescer um pouquinho, o cara já vai, né, criando as asinhas, botando as garrinhas de fora. A mesma coisa também eu falei até com aquele Luva de Pedreiro, né? Luva de Pedreiro, primeira viagem que vai pra Europa lá para fechar os contratos. A gente torce quando vê uma pessoa humilde, a gente mesmo mostrou o absurdo que o empresário estava fazendo com ele aqui, né? Sensibilizou o país ainda mais, né? Menino de origem humilde. Mas a primeira coisa que ele faz é ir pra lá, pra uma festa, onde tá cheio de lacrador e se juntar com a turma. Então é triste isso, né, meus irmãos? É lamentável, mas é isso mesmo, né? Humildade tem nada a ver com a classe social, tem a ver com a forma da pessoa se comportar. E às vezes, justamente esses que vêm da pobreza, às vezes são piores do que aqueles que já nasceram em berço de ouro. É incrível uma coisa dessa, né? Devia ser o contrário. Enfim, meus irmãos, isso também mostra que estamos realmente nos tempos difíceis, né? O coração tem se endurecido e o amor se esfriado. Deixa aí a tua opinião sobre isso, meu irmão. Como é que você vê, né, essa forma de agir do João Gomes? E a gente volta amanhã com mais 2 vídeos, se Deus quiser, né? Se não banirem nós. Mas Deus não vai deixar, não. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir, né? Um às 7h30 da manhã e outro às 5h30 da tarde. Fiquem com Deus, meus irmãos. Como sempre eu digo aqui, esse canal é feito por nós, a nossa união, e é uma honra estar com vocês cada minuto, tá certo? No dia que se não puder mais, eu vou sentir muita falta como senti esses 7 dias que a gente passou longe. Eu fico feliz aqui em poder falar com vocês e ver um público desperto, meus irmãos. Às vezes a gente concorda, às vezes a gente discorda, mas estamos juntos sempre. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço de coração em cada um e fui!